Agora sim. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma bênção podermos estar aqui. Eu acho que eu não estou a ser... Tenho que estar aqui. Depois tem que mudar aqui para caber duas pessoas. Muitas coisas novas e diferentes hoje. E uma delas é nós temos alguns convidados, algumas pessoas que fazem parte de uma igreja que nos apoia na América e que estão a nos visitar hoje, esses dias. Até terça-feira, vão-se embora na quarta. Então, o Josh foi convidado para pregar, trazer a palavra. Nós vamos cear juntos no final do culto, vai ser diferente hoje. Mas, antes disso, eu queria recuperar algo que eu gosto imenso de fazer e que eu já me esqueci no batismo. Era muita emoção, estava muito feliz, não é? E então eu gosto de perguntar, e eu vou perguntar agora ao Rodrigo, está ali o Rodrigo. Rodrigo, por quanto tempo tu pretende seguir a Jesus, Rodrigo? Opa, glória a Deus. E agora, onde é que está o casal 20? Hã? O Rubem está terminando? Mas não, é sempre assim? Poxa, tá bem, pronto. Tá bom, ok. E então, do you want to ask her in English? How long do you want to follow Christ? How do you intend to follow Christ? All my life. Hallelujah. Glória a Deus. Né? E então, Jéssica, vamos ter que perguntar ao Rubem. Bom, se confiar em mim, eu perguntei lá em cima e ele disse que sim, não é? Jéssica, por quanto tempo tu pretende seguir a Jesus? Por toda a minha vida. Boas respostas. Muito bem. Graças a Deus por isso. Então, eu queria convidar o Josh. O Josh foi pastor de pastor de jovens durante muitos anos e, ultimamente, mais de 20 anos. Hoje ele é pastor de discipulado de uma igreja bastante grande, lá no Kansas, em Manhattan, Kansas. É a cidade que chama Manhattan, tem o mesmo nome do Manhattan lá em Nova York, mas em termos proporcionais é uma Manhattan pequenina, né? Mas é uma boa cidade, não é? E então o Josh está convidado. Antes do Josh, Rubem, por quanto tempo pretende seguir a Jesus, Rubem? O resto da vida e além. Eu gostei desse além. Okay. So, all four of them said they want to follow Christ forever, right? For the rest of their lives. Josh, would you please come up and share the word with us? Yeah. Bom dia. Good morning. That's all I know. É tudo que eu sei dizer. I just want to give you a little bit about myself so that you know who I am that's talking to you. I know he told you I'm a pastor. I live in Kansas. Quero só dizer um pouco acerca de mim próprio, para que possam me conhecer um pouco melhor. Eu sei que ele já me apresentou um pouco, mas eu vivo no Kansas. Does anybody know anything about Kansas? Alguém sabe alguma coisa sobre o Kansas? What do you know? O que é que sabem? Hot? Yes. This time of year it's hot. It's cold época do ano, in the winter. Mas no inverno é bastante frio. There are lots of farms in Kansas. Há muitas fazendas, muitas quintas. And I grew up a farm boy. E eu cresci como filho de fazendeiro. So working hard on the farm, working with my parents, my grandparents, my brothers, sisters. Então trabalhando duro cousins. na fazenda com os meus pais, meus avós, os meus irmãos, os meus primos. Grew up playing sports, American football. Cresci a jogar, fazer desporto, jogava futebol americano, podem ver aqui pela Constituição. Been able to be a coach at some local high schools, both football and basketball. Também tenho servido como treinador de futebol americano e basquetebol em algumas escolas, liceus. All of those things were opportunities for me to share Jesus with people who didn't know him. E todas essas oportunidades, todas essas várias situações foram oportunidades de partilhar Jesus com pessoas que não o conhecem. And what I love the most about Jesus is that we can be separated by language. E o que eu mais gosto sobre Jesus é que podemos estar separados por causa da diferença da língua, culture, por causa da diferença na cultura, by geography, por causa da geografia, but we're not separated in spirit.
mas nunca estamos separados no Espírito Santo. One God, one Spirit Um in all Deus, of um us. Espírito em todos nós. Amém. Will you pray with me to start? Vamos orar então para começar. Jesus, I'm so thankful that you are here with us right now. Jesus, eu estou muito grato pelo fato de estares conosco aqui agora. May this morning be about you and not us. Que esta manhã seja sobre quem tu és e não sobre nós próprios. And I pray, God, that you would speak through me for what the people here need to hear. E eu peço que tu fales através de mim para que as pessoas aqui ouçam aquilo que precisam ouvir nesta manhã. Amen. Amém. I want you to turn to somebody near you, and I want you to take 30 seconds to answer this question. What are some traits or characteristics that are important to you in a friendship and a relationship? Então, 30 segundos mais ou menos, virar para uma pessoa que está ao pé de si e dizer quais são algumas das características mais importantes para ter um bom relacionamento com uma pessoa. Quais são algumas das características mais importantes para termos um bom relacionamento com alguém? All right, let's bring it back together now. Ok, vamos voltar todos. What were some of the things that are important to you? Então, quais foram algumas das características importantes que apareceram aí? Podem dizer. Be gentle. Gentleness, Be kind. kindness, Patient. patience, respect, Respect. Love. love, honesty, Honestidade. faithfulness, What? Communication. Comunicação. faithfulness. I think for many of us, that idea of faithfulness, of loyalty, is near the top. Penso que para muitos de nós aquela ideia da fidelidade ou lealdade deve estar entre os mais importantes. We want to know that our friends and our loved ones are supporting us, that they have our backs. Nós queremos saber que os nossos familiares e os nossos amigos nos apoiam, que realmente nos defendem. We want to be able to trust that they are for us. Queremos poder confiar de que eles estão ao nosso favor. Even if they are challenging us or they're holding us accountable, if it's painful, we Mesmo want que to seja know no that they momento- are for us. Mesmo que seja no momento de algum desafio em que nos pedem contas ou alguma coisa do gênero, nós queremos saber que eles estão ao nosso favor. But sometimes those same people are the ones that hurt us. Mas, algumas vezes, essas mesmas pessoas são aquelas que acabam por nos magoar. So what happens when someone you love damages that relationship by doing or saying something that's hurtful or false? Então, o que é que se faz quando alguém de quem nós esperamos essa lealdade faz alguma coisa que nos magoa, aquilo que é algo que nos fere, que Or the microphone falls off. e quando o microfone cai? We've all been in situations where we've been hurt by someone we love. Todos já estivemos em situações em que alguém que nós amamos nos magoou. Before Friday, I had never set foot in Portugal, Antes de sexta-feira, eu nunca tinha vindo a Portugal, but I knew that every single person in this room has dealt with this issue. mas eu já sabia que todas as pessoas aqui presentes e online, digo eu, já lidaram com esse tipo de situação. Each one of us, whether currently now or at some point in the past, has had a problem with someone, has been hurt, and has held on to unforgiveness in some way. Todos nós, ou agora mesmo, ou em algum momento no passado, já tivemos que lidar com o problema do perdão, alguém que nos magoou, que nos feriu, e que nós tivemos que lidar com isso. In fact, I would say that holding a grudge is so common that sometimes we don't even realize we are holding a grudge. Eu diria que nós guardarmos uma mágoa contra alguém é tão comum que às vezes nós nem nos apercebemos do fato de que estamos magoados com certa pessoa. Sometimes the other person is genuinely sorry for what they did. E por vezes até a pessoa está realmente arrependida pelo que fez. And that can help. But sometimes they're not sorry.
E isso pode ajudar, mas há outras vezes em que realmente não estão arrependidas. But either way, the hurt is still real. The hurt is still there. Arrependam-se ou não, a dor permanece. We see this in our workplaces, Vemos at isso school, no local de trabalho, na escola, with our friends, com amigos even here at church. e mesmo na igreja às vezes. Entre The os, people who love you the most can hurt you the most. as pessoas que nos amam mais podem ser aquelas também que mais nos magoam. So how do we let these things go? E como é que nós então deixamos isso? Como é que nós nos livramos disso? The answer may sound too simple and too cliché to actually work. A resposta pode parecer tão simples e tão clichê, não é uma resposta clichê, para realmente funcionar. But the answer is forgiveness. Mas a resposta é perdão. Forgiveness in the Bible is a release or a dismissal of something. Na Bíblia, o perdão é nós soltarmos, nós abandonarmos alguma coisa. In fact, the same Greek word used for forgive can also mean forsake. A mesma palavra no grego que é usada para perdoar, também pode ser usado para abandonar. To forsake something is to quit or leave something entirely, to abandon or desert. E isso, abandonar, é nós deixarmos uma coisa completamente, nós abandonarmos essa coisa, nós até desertarmos, vamos dizer assim. When we forgive someone, we release them from blame or guilt. Quando nós perdoamos alguém, nós a liberamos, nós a soltamos de qualquer culpa. We dismiss the sin or the mistake. Nós abandonamos esse pecado que foi feito, essa mágoa que foi feita contra nós. We forsake the sin. We leave it behind entirely. Nós abandonamos esse pecado e deixamos completamente atrás de nós. It's a letting go. É deixar, é soltar. I want to practice this. E eu queria agora praticar isso. So I want you in your mind and in your heart to imagine a recent hurt. Então eu gostaria que na sua mente, no seu coração, imaginassem, se lembrassem de uma mágoa recente, algo que aconteceu recentemente. It doesn't have to be big, Não tem que ser grande, but I want to hold those feelings in your mind and in your heart. mas eu quero que segurem aqueles sentimentos um bocadinho na mente e no coração. Then I want you to place those feelings into your hands. E agora eu quero que coloquem simbolicamente esses sentimentos nas mãos. And I want you to hold them tightly in your fists. Passem da mente e do coração para as mãos e segurem de forma apertada mesmo. Whatever it was that hurt so much. Qualquer coisa que seja, que magoou tanto, segurem nas mãos. Now, if we're going to release these, we can't release them with our hands up because Agora- we'll still hold them. Agora, se vamos soltar essas coisas, não podemos fazê-los com a mão para cima, porque ainda vão ficar na nossa mão. So I want you to turn your palms down. Então, eu quero que virem as palmas para baixo, mãos fechadas, mas as palmas para baixo. And then, figuratively, release. Let the hurt go. E agora, figuradamente, abrir a mão e deixar cair essa dor. This is a picture of forgiveness. Isto é uma imagem, um modelo, um exemplo do que é perdão. Raise your hand if that was difficult for you. Se isso foi difícil, levante as mãos. Alguém que achou difícil. It is for me. Para ele é difícil, para mim também. And we're not keeping track of who raised their hands. E não estamos a ver quem é que levantou a mão, tá bem? Não se preocupem. You don't lose Jesus points. Não vão perder pontos com Jesus, tá bem? But if forgiveness is a letting go, then we practice that. And that's just one way we can physically do that. Então, se perdoar é abrir mão, tá? Agora com a figura até ficou bom, né? Então, se perdoar é abrir mão, então isso é uma forma de nós imaginarmos e praticarmos isso, perdoar. If you're like me, forgiveness sounds unfair. Se forem como eu, vão dizer que o perdão parece uma coisa injusta. It feels like the other person is actually getting away with something. Parece que nós estamos a deixar a pessoa, então, aproveitar-se e sair. After we get hurt, we're just supposed to let it go like Frozen. Né? Assim, depois de termos sido magoados, nós devemos simplesmente soltar como Let It Go de Frozen, do filme.
let me tell you a secret. Forgiveness is always unfair. Vou contar um segredo. O perdão é sempre injusto. This is the whole point of grace. E esta é a verdade sobre a graça. It is choosing not to hold something against someone else, even if they deserve it. É escolher não segurar algo contra alguém, mesmo que ela mereça que nós seguremos. So if we don't forgive because it's earned or because it's fair, why should we forgive? Então, se nós não perdoamos por merecimento e nem por ser justo, então por que é que vamos perdoar? We forgive because we've been forgiven. Perdoamos porque nós fomos perdoados. If you've decided to make Jesus your king, to accept him as your Lord and Savior, then you have been forgiven for every sin that you've ever committed in the past, every sin of today, and every sin you will ever commit in the future. Se decidiu fazer de Jesus o rei da sua vida, aceitou como Senhor e Salvador, então foi perdoado de tudo aquilo que já fez, todos os pecados do passado, todos do presente e todos que vão cometer algum dia, tudo foi perdoado, mesmo no futuro, os seus pecados já estão perdoados. It blows me away that God, outside of time, has already in the past forgiven things that I haven't even done yet. Para mim é incompreensível, fora de qualquer compreensão, pensar que Deus, que na eternidade, fora do tempo, já perdoou todos os pecados que algum dia poderíamos cometer. What this means is that God has forsaken your sin. E o que significa é que Deus abandonou o nosso pecado. He will never forsake you, Ele nunca nos vai abandonar a nós, but he will gladly forsake your sin. mas alegremente há de abandonar o nosso pecado. He has freely released you from sin's hold, and he's canceled its penalty in you. Ele, de uma forma gratuita, ele cancelou essa dívida, a dívida e a pena de nós termos pecado. He will leave your sin behind, even if you haven't yet. Ele está disposto a deixar para trás os nossos pecados, mesmo que nós ainda não os tenhamos deixado a nós próprios. And if we've been forgiven to that extent, E se nós fomos perdoados a este ponto, with no strings attached, sem qualquer coisa, em qualquer dívida, we are called to then pay that forward to other people and extend that forgiveness just as we've been forgiven. então nós somos chamados por Deus para estender esse mesmo perdão a outras pessoas. Jesus, when he was teaching his disciples about prayer, he shared with them the Lord's Prayer. Quando Jesus estava a ensinar os seus discípulos sobre oração, ele partilhou com eles aquilo que nós chamamos de o Pai Nosso. And in Matthew chapter 6 verse 12 he says this, Mateus 6, versículo 12, ele diz o seguinte: and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Then immediately after the prayer, he goes on to say, E logo a seguir a oração, quando ele termina a oração, ele continua dizendo o seguinte: if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. That sounds harsh. Parece duro, não é? And it will leave people out. E vai realmente deixar algumas pessoas de fora. But that doesn't mean it's not truth. Mas não quer dizer que não seja verdade. Jesus is very clear that our forgiveness from God is tightly linked with our forgiveness of other people. Jesus é muito claro ao dizer que nós sermos perdoados por Deus está intimamente ligado à nossa capacidade de estender esse perdão também a outras pessoas. This is because when we have been forgiven so much, the natural result should be a transformed life. Isso é porque, se nós fomos perdoados assim, tanto como fomos, o resultado natural será nós também perdoarmos, estendermos esse perdão a outras pessoas. Jesus tells a parable about a man who had borrowed money from a king. Jesus conta uma parábola sobre um homem que fez um empréstimo, emprestou algum dinheiro de um rei, A whole lot of money. mas muito, muito dinheiro mesmo. I'm going to read from Matthew 18, starting in verse 23. Eu vou ler em Mateus 18, começando no versículo 23. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king
who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made. O reino dos céus poderá comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. One author I read did the math and figured out that in today's money, the amount that Jesus refers to that this servant borrowed would equal about $6 billion US. Dos autores que eu li, que eu estudei, fez a matemática disso e disse que no dinheiro atual seria cerca de 6 bilhões de dólares, 6 mil milhões de dólares. About 5.5 billion euros. Cerca de 5,5 mil milhões de euros. No one can pay back a debt like that. Ninguém consegue pagar uma dívida como esta. And of course, the servant couldn't pay back the debt. E claro, aquele servo não podia pagar aquela dívida. So the king ordered that he be sold, his entire family, to go to debtor's prison in order to pay off this debt. Então o rei mandou que ele fosse vendido e toda a sua família e fosse para uma prisão de devedores para que pudesse então pagar essa dívida com o seu trabalho, certamente. And the master had every right to follow through on these consequences. E o mestre, o senhor, tinha todo o direito de executar essas consequências sobre o seu servo. He had every right to be betrayed and to feel upset. Ele tinha todo o direito de, depois de ter sido traído, ficar chateado. Let's continue reading from Matthew 18:26 and 27. Mas vamos continuar a ler em Mateus 18, os versículos 26 e 27. So the servant fell on his knees, imploring him, "Have patience with me, and I will pay you everything." And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave the debt. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Can you believe that? Conseguem acreditar nisso? The king, filled with mercy for the servant, completely erased the debt. O rei, cheio de misericórdia por aquele servo, ele decidiu cancelar completamente aquela dívida. A debt you could never pay was simply wiped away. Uma dívida que nunca poderia ser paga foi simplesmente apagada. Now, if I was that servant, I would feel pretty good about that. Agora, se eu fosse aquele servo, eu ia ficar muito contente com isso. Because here's what I know. I'm okay with how unfair forgiveness is when I'm the one being forgiven. Porque isso, o que eu sei é que eu estou muito confortável com a injustiça do perdão quando eu sou a pessoa que está sendo perdoada. I'm okay when things are unfair when it works out in my favor. Eu fico bem quando as coisas são injustas e correm bem para mim. This is the picture of God forgiving us. E isso é uma imagem, uma figura de Deus perdoando-nos a nós. Jesus' story continues. A história de Jesus continua. The same servant who had a $6 billion debt erased went out and he found another man who owed him money, but this time it was the amount was way less, just a few coins. Então a história continua e aquele homem que foi perdoado 6 mil milhões de dólares, ele saiu, encontrou uma outra pessoa que lhe devia também alguma coisa, mas era muito menos. Comparativamente, era como se fossem moedas. This fellow servant fell down before the first man and he begged for more time, but the first servant wouldn't listen. E então esse outro servo também se ajoelhou, se prostrou e pediu que fosse paciente com ele, mas ele não teve paciência, não perdoou a dívida. He had the man thrown in prison until the debt could be paid. Pôs aquele homem na prisão até que a dívida pudesse ser paga. And then the king heard about this. E depois o rei ficou a saber. The king had been unfairly good to his servant, and how did the servant respond? O rei tinha sido injustamente bondoso com o seu servo, e como é que ele reagiu? By being incredibly harsh to someone else. Sendo incrivelmente duro com outra pessoa.
So he called that servant back before him, and he let him have it. Então ele chamou o servo de volta e deu-lhe aquilo que merecia. He reinstated the full debt, Ele recuperou a dívida total and then he threw him into prison until he could pay it back. e meteu novamente na prisão, ou melhor, meteu-no na prisão até que pudesse pagar toda a dívida. Which was never. O que, em outras palavras, era nunca. And in the very end, Jesus connects the dots for us. E no final, Jesus então, ele liga os pontos para que nós possamos perceber, Because this isn't a story about a king and a servant and some bags of gold. porque essa história não tem a ideia, não era falar sobre um rei e um servo e alguns sacos cheios de ouro. It's a story about us. É uma história sobre nós. Especially those who follow Jesus and have been treated unfairly in the best way possible. Especialmente sobre aqueles que seguem a Jesus e têm sido tratados de forma injusta, com o perdão de Deus, da melhor forma possível. By being forgiven of everything we've ever done and ever will do. Tendo sido perdoados por tudo aquilo que nós já fizemos e algum dia ainda faremos. We have had a debt we could never pay, simply wiped away. Temos uma dívida que nunca poderíamos pagar e que foi simplesmente cancelada. When Jesus came and God gave him to take away that debt of sin in our lives. Quando Jesus veio e Deus o usou para apagar aquela dívida nas nossas vidas. And Jesus makes God's standard clear to us. E Jesus estabelece o padrão de Deus claramente para nós. Forgiven people forgive. As pessoas perdoadas irão perdoar. When that debt was freely canceled, when God forgave us times 6 billion, Quando aquela dívida foi completamente apagada, quando Deus nos perdoou a dívida vezes 6 mil milhões. how dare we turn around and not forgive someone else? Que ousadia nossa de virarmos e encontrarmos alguém e não perdoarmos essa pessoa. A transformed heart must result in a changed life that offers the same mercy and forgiveness that God offers us. Uma vida transformada deve, como resultado, também oferecer o mesmo perdão que nós recebemos de Deus, deve estendê-la a outras pessoas. Paul echoes this in the Ephesians 4 passage that we read earlier. O Paulo diz assim, naquele texto de Efésios 4, que nós lemos no princípio do culto: Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. So that's the first reason why we should forgive. Então essa é a primeira razão pela qual devemos perdoar. Here's the second. E aqui vai a segunda. If I don't forgive, I'm only hurting myself. Se eu não perdoar, a única pessoa que está a ser magoada sou eu próprio. The more you hold on to a grudge, the more it holds on to you. Quanto mais nós ficamos com uma mágoa, mais aquela mágoa fica conosco. You get stuck, and the more you fight, the less progress you make. Ficamos presos e quanto mais lutamos com aquilo, menos nós avançamos. Resentment cannot change the past. Nós ficarmos ressentidos não altera o passado. It cannot correct the problem. Não vai corrigir o problema. It doesn't change the other person. Não vai mudar a outra pessoa. It doesn't hurt them. Não magoa a outra pessoa. It hurts you. Só nos magoa a nós. This is how forgiveness works. E é assim que o perdão funciona. The only way to find freedom, to escape the pain, to release the anger, is for one person to let. A única forma de nós ficarmos livres do ressentimento, de perdermos essa dor, essa mágoa, é uma das pessoas libertarem, soltarem essa situação. To lose the desire for payback. É perder o desejo de vingança, de receber de volta. To let go of bitterness. De deixar, de soltar toda a amargura. One person decides to stop holding on. Uma das duas pessoas decide soltar. And when forgiven people forgive,
it can set both people free. E quando pessoas perdoadas perdoam, ambas as pessoas podem ficar livres. You realize that freedom is the goal that God has for you. Não sei se percebem, mas o alvo de Deus para as nossas vidas é a liberdade. Galatians 5:1 tells us that it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Gálatas 5:1 diz que devemos estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não tornar a nos meter debaixo do jugo da servidão. God wants the best for your life. Deus quer simplesmente o melhor para as nossas vidas. And that includes letting go of the hurt and the pain and all of the baggage that you have been carrying for a long, long time. E isso significa nós abrirmos mão de toda dor, de toda mágoa, de toda bagagem que nós temos carregado durante toda a nossa vida. In fact, the Greek word for forgiveness literally means freedom. A palavra grega que é traduzida perdão significa literalmente liberdade. It is for freedom that you have been set free. É para a liberdade que nós fomos libertos. Now, I realize that some of you have been stuck in some very real and very deep pain. Mas agora eu percebo que provavelmente muitos de vocês já estiveram presos com coisas muito pesadas, muita dor, muita mágoa. Some of you have been hurt very deeply by people who you thought cared about you. Alguns de vocês foram magoados, foram feridos pelas pessoas que vocês achavam que importavam-se convosco. And that makes this idea of forgiveness very complicated. E isso faz com que essa ideia de perdão se torne muito complicada. Because your hurt is justified and so is your anger. Porque a dor que sente e a ira, a raiva que sente é totalmente justificada. It is okay if forgiveness is hard. Não há problema de reconhecer que o perdão é difícil. But I can promise you that the only way you can find freedom from your anger and from your resentment Mas eu posso prometer que a única forma de encontrarmos liberdade para a nossa raiva e o nosso ressentimento is to forgive the other person, é perdoar a outra pessoa, even if they don't deserve it, mesmo que não o mereçam, even if they're not sorry, mesmo que não estejam arrependidos, maybe especially if they're not sorry. talvez até principalmente quando não estão arrependidos. Because to forgive is to give something before someone else is sorry, before they deserve anything. Porque perdoar, forgive, é dar alguma coisa a alguém antes dela demonstrar arrependimento. So, we know we're supposed to forgive, Então, sabemos que devemos perdoar. but how do we do it? Mas como é que fazemos isso? I mean, it's so hard, É tão difícil, não é? and I don't want to. E eu não quero fazer isso. And I'm not sure I know how. E eu nem sei se sei exatamente como fazer isso. Let me give you 3 ideas that you can use to work on forgiveness in your life. Mas vou vos dar 3 ideias que podem ser úteis para trabalharem essa ideia do perdão nas suas vidas. Number 1, admit the hurt. Em primeiro lugar, reconhecer a dor. Don't ignore it and hope it's going to go away. Não ignorem pensando que vai embora. Don't do what I do and just stuff those feelings down and avoid them and hope they never come back. Não façam como eu tenho feito muitas vezes, é colocar ela bem fundo, debaixo de muitas outras coisas, para não senti-las e na expectativa de que um dia vão embora. Speak the hurt. É melhor falar, reconhecer a dor. Be willing to own it. Own it. Reconhece que faz parte do que aconteceu. Reconhece que aconteceu. Obrigado. In our family, when someone apologizes, we don't let the response be, it's okay. Na nossa família, diz ele, quando alguém pede desculpas, nós não aceitamos que outra pessoa responda, está tudo bem. Because it's not okay. Porque não está tudo bem. What they did was not okay. O que fizeram não estava bem. What we say instead is, I forgive you. O que nós falamos, ao invés de dizer que está tudo bem, dizemos, eu te perdoo. And if they're not yet ready to forgive, E se ainda não está pronto a perdoar,
we say thank you for apologizing. E nós dizemos, obrigado por teres pedido desculpas. And I'm going to work on forgiveness. E eu agora vou fazer a minha parte para conseguir perdoar. Forgiveness doesn't mean it doesn't hurt anymore. O perdão não significa que vai deixar de doer. It doesn't mean that you've forgotten about it. Não quer dizer que vão esquecer. It doesn't mean that the other person has full trust anymore. Não quer dizer que a outra pessoa agora tem confiança total. The only one who forgives and forgets is our Lord. A única pessoa capaz de perdoar e esquecer e nunca mais se lembrar é o nosso Senhor. But it starts with admitting the hurt. Mas começa por reconhecer a dor. And then we move on to number 2, which is to release the offender. E a segunda coisa então que devemos fazer é libertar, soltar aquele que nos ofendeu. This is the point when your baggage starts to go away. E é esta altura em que a nossa bagagem que temos carregado começa a se soltar também. You have to make the conscious decision to not hold the offense against the person. É preciso fazer aquela decisão consciente de não segurar mais esta dor contra a pessoa. Colossians 3:13 Colossenses 3:15 says, "Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others." Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Again, we have this reminder that we forgive because we've been forgiven. Mais uma vez, somos recordados de que nós perdoamos porque fomos perdoados. But we're also told to make allowance for other people's faults and to release the offender from their guilt. Mas também diz que nós devemos reconhecer as faltas de outros e libertá-los, soltá-los da culpa. And it's not optional. E não é opcional. We are told we must forgive others. Aprendemos que devemos mesmo perdoar. And when we release others when they've hurt us, we actually release that baggage from our own lives. E quando nós então soltamos as pessoas que nos têm magoado, então nós estamos também a soltar aquela bagagem na nossa vida em relação às outras pessoas. And that brings us to the third thing we can do, and that is to give it time. E isso nos traz ao terceiro ponto, que é dar tempo, deixar algum tempo passar. Right before the parable that Jesus told, Peter asked Jesus how many times they should forgive someone when they've sinned against them. Antes daquela palavra que Jesus contou, Pedro tinha perguntado quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele. The normal thought in the Jewish life at that point was if you forgave someone 3 times, that was enough. O padrão no pensamento judaico da época é que se tivesse perdoado a pessoa 3 vezes já era mais que suficiente. So Peter wanted to be the good student with Jesus. Então Pedro queria ser aquele bom estudante, não é? Bom aprendiz com Jesus. So he suggested 7 times. E ele então sugere a Jesus 7 vezes é suficiente. Look at me, Jesus, I'll forgive 7 times. Olhe para mim, Jesus, eu estou a pensar em perdoar 7 vezes. But Jesus responded in Matthew 18:22, "No, not 7 times, but 70 times 7." Mas Jesus respondeu em Mateus 18:22, falou assim, não, 7 vezes não chegam, mas 70 vezes 7. Hopefully you realize that Jesus isn't saying that you should keep track until you've forgiven someone 490 times. Espero que tenham percebido que Jesus não quer que nós fiquemos fazendo continhas, apontando tudo até que cheguem aos 490 vezes. Actually, he was making the exact opposite point. Na verdade, o que ele queria comunicar era exatamente o contrário. Instead of placing a limit on forgiveness, followers of Jesus should forgive without keeping track. Ao invés de estabelecer um limite no perdão, os seguidores de Jesus devem perdoar sem apontar. We forgive as many times as it takes. Perdoamos as vezes que forem necessárias. It's a process. É um processo. Because when you forgive, the hurt comes back. Porque mesmo quando perdoamos, a dor pode regressar. Jesus knows that our wounds are going to return and reopen. Jesus sabe que por vezes aquelas feridas voltam e são abertas novamente. So go back through the process. Então é hora de voltar e repetir o processo. Admit the hurt. Reconhecer a dor. Release the offender.
libertar o ofensor and give it time. e dar tempo ao processo. And then repeat again. E repetir novamente. Every person is different and every hurt is different. Cada pessoa é diferente e cada dor é diferente também. But forgiven people forgive. Mas as pessoas perdoadas deverão perdoar. I don't have this figured out. Eu não tenho isso completamente resolvido. I'm not up here because I'm the expert at forgiving other people. Eu não estou aqui a dizer que sou o especialista em perdoar pessoas. In fact, I'd be willing to bet that there's not a person here who has that figured out. Eu poderia até apostar e dizer que não há ninguém aqui que já tem isso completamente resolvido. You need to know that you are not too messed up for this church. É importante nós percebermos sempre que não somos confusos ou estragados. Não estamos estragados demais para esta igreja, por exemplo. And you're absolutely not too messed up for God. E com certeza ninguém está estragado demais para encontrar-se com Deus, para estar com Deus. Romans chapter 2 verse 4. Romanos 2:4. Don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that his kindness is intended to turn you from your sin? Esta versão é um pouco ao contrário, mas diz a mesma coisa. Despreza as tuas riquezas, da sua benignidade e paciência e longanimidade, que significa paciência, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. In his kindness and patience, God is the one who is transforming you. E dentro da sua bondade e da sua paciência, é o próprio Deus que está a transformar-nos. God who began a good work in you, Paul said, Deus que começou uma boa obra em nós, diz Paulo, will keep right on helping you to grow in his grace until his task in you is complete. vai continuar a ajudar-nos a crescer na sua graça até que a sua tarefa esteja completa em nós. Forgiveness is part of the work that God is doing in your life. Perdão faz parte da obra que Deus está a fazer nas nossas vidas. That is a promise that we can claim. E isto é uma promessa que nós podemos reivindicar. Forgiven people forgive. Pessoas perdoadas devem perdoar. And God showers us with grace along the way as we struggle to be the grace-filled people that he calls us to be. E Deus nos coloca muita graça em cima de nós, derrama a sua graça sobre nós, enquanto nós vamos lutando para ser aquelas pessoas cheias da graça de Deus que devemos ser. Let's pray. Vamos orar. Jesus, thank you for your forgiveness. Jesus, obrigado pelo teu perdão. We don't deserve it. Reconhecemos que não merecemos. And yet you freely give that gift. E ainda assim tu gratuitamente nos dás este dom, esta prenda. God, help us to give that same gift to others. Ajuda-nos, Deus, a transmitir, a passar adiante esta mesma dádiva aos outros. To work through our own pain and hurt. Trabalhar com a nossa própria dor, To offer others the same grace that we've received. a nossa mágoa e oferecer aos outros a mesma graça que nós recebemos. Do this work in us. Faz esta obra em nós. Amen. Amém. Amém. Thank you very much. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus falou conosco nesta manhã. Eu creio que todos nós temos coisas com as quais já lidamos no passado e muitos estão a lidar no presente e certamente todos nós teremos oportunidade de pôr em prática estas coisas no futuro, talvez muito próximo, só Deus sabe. Obrigado, Josh, pela palavra. Obrigado, Deus, por usar o Josh para transmitir essa palavra a nós nesta manhã. E nós gostamos de lembrar sempre, se houver alguém entre nós, alguém online, que ainda não fez aquela decisão mais importante da vida, que é entrar neste caminho, é começar esta jornada. E como é que se faz isso? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras de Jesus.
Nós não podemos admirar muitas palavras que ele disse que são fantásticas e maravilhosas e rejeitarmos essa. Ou Jesus é Jesus e tudo que ele disse é válido, ou então temos aqui, né, uma situação que não condiz. Né? Então, quando ele diz muitas coisas fantásticas e maravilhosas que nós aceitamos e achamos correto, também devemos lembrar que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Foi isso que ele disse. Então, pode haver alguém aqui nesta manhã, pode haver alguém online que nunca fez essa decisão. Eu quero andar nesse caminho, quero começar, quero dar o primeiro passo, quero colocar a minha fé em Jesus para aprender como é que isso funciona. Não é? Então, começo dando esse passo de fé. E Deus nos chama para reconhecermos os nossos pecados, a nossa vida sem Deus, a nossa indiferença, a nossa rebeldia e dizer: eu preciso de ajuda. Sozinho não vou chegar lá, né? Eu preciso mesmo da ajuda de Deus, eu preciso de Jesus. Nós, todos os domingos, gostamos de celebrar isso, comendo do pão e bebendo do cálice juntos, né? Tomando a ceia. E hoje nós temos o Lucas Alves, que vai trazer a nossa meditação. Aqueles que ainda não têm kit e gostariam de tomar a ceia conosco, levantem a mão, nós vamos fazer chegar o kitzinho da ceia com o pão e o cálice. E nós vamos, então, celebrar aquilo que Jesus fez por nós e continua a fazer, dando-nos a capacidade sobrenatural, totalmente incomum, até de perdoar. Não é? Até isso. Lucas. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Normalmente nós tomamos a ceia no meio do nosso culto e queremos com isso transmitir que é tão importante, é central. Ao mesmo tempo, é uma forma de preparar os nossos corações, as nossas mentes para ouvir a palavra de Deus. Mas não há um lugar certo, não é um momento certo. O importante é tomar a ceia juntos. Então, hoje nós vamos tomar depois da mensagem, na expectativa de que, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, possamos agora refletir e tomar a ceia com isso em mente, com aquilo que Deus falou aos nossos corações. Amém? Amém. Então, neste momento tão importante, nós já podemos adorar o Senhor com os cânticos, com a palavra e também com o batismo. E essa também é uma parte muito importante, né? Vamos relembrar agora, neste momento, que o Senhor nos instituiu na sua última ceia com os discípulos, que é a ceia do Senhor. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em João 1, 29. João está em Betânia, junto ao Rio Jordão, e ele vê Jesus e vindo ter com ele. Ele avista Jesus e olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu fico a imaginar essa passagem porque os judeus tinham o cordeiro como símbolo sacrifício. Ou seja, um cordeiro no Antigo Testamento era sacrificado em expiação dos pecados do povo de Deus. Em Romanos 6:23 diz que a consequência do pecado é a morte, em consequência disso, a separação de Deus. E eu acho que essa é uma punição justa, não é? Todos nós pecamos, mas Deus, ele nos ama. E ele nos dá a oportunidade de nos reconciliar com ele. E ele tinha ainda de exigir pagamento. Por isso, ele permitiu que quem se arrependesse dos seus pecados, ele poderia sacrificar um cordeiro em expiação de seus pecados. E em Êxodo 2, quando Moisés e Arão está a conduzir o povo de Israel do Egito, Deus ordena que o 10º dia do primeiro mês, esse é um mês conhecido em hebraico como o mês de Abib, ele instrui Moisés e Arão, que instrui todos os homens de Israel a separar um cordeiro, um cabrito para sua família, e o animal escolhido, o cordeiro, ele tinha algumas especificações, que tinha que ser um animal macho, de 1 ano e sem qualquer defeito. E Deus ordena que esse animal
ele seja guardado até o 14º dia. E que no 14º dia, ao fim do dia, ou seja, no pôr do sol, esse animal ele fosse sacrificado e o seu sangue fosse colocado sobre os umbrais das portas do povo de Israel, e que esse cordeiro ele tinha que ser assado e comido. O símbolo do sangue nos umbrais das portas significa para separar o povo de Israel do povo do Egito. E como eu disse, a carne do animal era para ser consumida com acompanhamento de pães asmos e ervas amargas. O símbolo das ervas amargas era para relembrar o sofrimento amargo da escravidão experimentada pelo povo do Egito. Em seguida, Deus anunciou o que haveria de acontecer à noite, ou seja, esse dia foi estipulado como a Páscoa do Senhor. E quando o anjo da morte passou sobre a noite do povo do Egito, quem tivesse aquele símbolo, que era o símbolo do sangue do Cordeiro, Deus privaria da morte ali naquele lugar. E Jesus Cristo, na sua última ceia com os seus discípulos, está escrito ali em João, está escrito em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Neste momento, irmãos, vamos curvar as nossas cabeças, vamos ter um momento de reflexão com o Senhor, dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou o teu único filho, ó Pai, para morrer na cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados, Senhor. O teu filho Jesus, Deus, é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, ó Pai. Obrigado por nos dar o privilégio de poder viver este amor. Obrigado, Senhor, porque podemos te adorar, ó Pai. Podemos engrandecer o teu nome, ó Pai, através da ceia do Senhor, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Nós sabemos que o sacrifício do Cordeiro era um sacrifício imperfeito. E João refere-se a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus seria o sacrifício perfeito, definitivo. Ou seja, não era mais preciso sacrificar cordeiros para a expiação dos nossos pecados, porque Jesus já é esse Cordeiro perfeito. Então, em memória do Senhor Jesus, e também no decorrer do texto de João 1:29, quem quiser abrir. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizado em água. E João deu testemunho, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já dei testemunho de que este é o Filho de Deus. E Jesus
na última ceia com seus discípulos. Ele disse para toda vez que nós comêssemos e bebêssemos em memória dele. Então, 1 Coríntios diz que, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, isso é o meu corpo, que é dado e partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, vamos comer o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos beber em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Pai, muito obrigado, Senhor, por ter morrido, ó Pai, na cruz para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados, Deus. Obrigado por ser esse Cordeiro perfeito, que entregou a si mesmo para nos livrar do perecimento eterno, Senhor. Nós te damos graças, nós bendizemos o teu nome, nós o adoramos, Senhor. Peço que o Senhor continue a falar em nossos corações, assim como o Senhor tem falado. Peço que a tua palavra, Deus, penetre no coração de cada pessoa que está aqui. E que não, Deus, não saímos daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo do Senhor, Deus. Obrigado por ser o caminho, obrigado por ser a verdade e a vida. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o elo perfeito que nos liga a Deus, ó Pai. É com muita gratidão no coração que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por esse momento de reflexão. Eu quero dar as boas-vindas aos visitantes, todos presentes, mas eu primeiro vou despedir de quem está online. Então, Deus abençoe, boa semana, até a próxima semana, para aqueles que nós não vamos ver, principalmente os que moram longe daqui, em outras partes do planeta. Deus abençoe, boa semana e até a próxima. Amém? Então, boas-vindas